Muito bem, meus amores, nesse vídeo eu vou falar sobre a chaleira elétrica com termômetro da marca LaBravia, que atualmente tem sido mais conhecida como a chaleira do Sam's Club. Vale a pena investir nela? Quais seriam os pontos positivos e negativos desse equipamento? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse review, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 33% a velocidade de aquecimento de água da sua chaleira. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo. Galera, antes de qualquer coisa, a LaBravia ou o Sam's Club não tem nada a ver com esse vídeo. Eu comprei essa chaleira com meu dinheiro pessoal para fazer esse review. Inclusive, você pode ver o vlog da compra aqui nesse vídeo que apareceu no card agora. E galera, quando eu vi essa chaleira aqui pessoalmente, automaticamente eu me lembrei da chaleira chinesa que eu tive e que meu amigo Pedro do Instagram Faz um Café também teve. E que você pode conferir no vídeo que eu fiz na visita da bancada de café do Pedro. Mas só que a versão chinesa é uma versão com controle de temperatura eletrônico e ela tem a função de manter a temperatura. É uma versão bem mais sofisticada, mas o corpo é o mesmo. E uma outra diferença é que essa chaleira chinesa, ela basicamente você só encontra no AliExpress na versão de 220 volts. É muito difícil encontrar na versão de 110. E essa aqui é vendida na versão de 110 ali no Sam's Club. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link da chaleira chinesa que eu tive na descrição do vídeo, para caso você queira conferir. E como já é padrão aqui do canal, eu vou começar o review pela construção. A construção da LaBravia é bem simples. O corpo da chaleira é de metal, segunda caixa seria aço inox, com acabamento escovado, bem padrão. O bico da chaleira é em formato de pescoço de ganso, mas sobre o fluxo de água eu vou falar mais para frente. A tampa acompanha o mesmo material e acabamento. O fundo da chaleira é de plástico e a alça também. Não é daqueles plásticos de melhor qualidade, é um plástico mais simples mesmo, mas parece ser suficiente para o tipo de uso. Sobre o equilíbrio de peso da chaleira em relação ao cabo, não é dos melhores. Ela tende a pesar um pouquinho mais para frente, mas é algo totalmente contornável, é mais questão de costume mesmo. Ou seja, eu não amei a pegada dela, mas não compromete. Logo abaixo da alça encontra-se o botão de liga e desliga, que por sinal é feito de acrílico, um acrílico bem simples. Acoplado ao puxador da tampa tem um termômetro analógico de palito. A chaleira indica 500 ml como capacidade mínima de uso e como capacidade máxima 1 litro. E no caso desse exemplar, trata-se de uma chaleira de 127 volts e com 1000 watts de potência. E galera, esse vídeo é um oferecimento de Net Cafés, cara, torrefação top, que patrocina o canal há quase 2 anos, cara. E eles me mandaram cafés recentemente, olha, tem frutas vermelhas e frutas amarelas aqui, mas o café que eu tenho usado no meu dia a dia é o caramelo e mel, cara, que é um café que eu acho perfeito, assim, para um café do dia a dia. Por quê? É totalmente aconchegante, cara. Nesse tempo mais frio, tá combinando muito bem. É bem caramelo esse café e bem docinho. O que eu acho mais maneiro no Net Cafés é que eles só torram sob demanda. Isso significa que você sempre vai receber seus cafés com torra nova. E uma outra coisa que eu acho muito maneiro no Net Cafés é o cupom de desconto. Exatamente, você pode adquirir o caramelo e mel ou qualquer outro pacote de café da Net Cafés com 10% de desconto ao usar o cupom Não Sou Barista 10. Então adquira seus cafés no Net Cafés com esse desconto que vale muito a pena. Sobre o funcionamento da chaleira, eu diria que é bem simples. Trata-se de uma chaleira elétrica que tem apenas a função de liga e desliga, como a maioria das chaleiras que a gente encontra nas lojas de departamento aqui no Brasil. Mas o grande lance dessa chaleira é que ela vem com um termômetro embutido que permite você controlar com mais precisão a temperatura que você vai usar na sua extração de café. Mas como é só um termômetro e não um sistema de controle de temperatura mais avançado, caso você queira uma temperatura específica, por exemplo, você quer 95 graus, você vai precisar fazer alguns macetes. O primeiro seria você deixar a chaleira ferver a água e inclusive ela desliga automaticamente assim que a água é fervida e esperar a temperatura baixar até os 95 graus, que é a temperatura de exemplo. Você pode até abrir a tampa da chaleira para fazer com que a temperatura caia mais rápido. E um outro macete que eu acho até mais eficiente seria desligar a chaleira um pouco antes dela marcar a temperatura desejada. Pelo que eu notei aqui, pelo que eu pude testar nessa chaleira, o termômetro dela tem um atraso de 3 graus mais ou menos. Então assim, se eu queria a temperatura em 95 graus, pelos meus testes, quando batia 92 eu já desligava, que ele se estabilizava em 95. É um parâmetro aí, você tem que testar isso aí, mas assim,
Comigo funcionava mais ou menos isso, 3 graus de atraso. Agora, quando se trata de velocidade, a Labravia não é a chaleira mais rápida que eu já usei, mas também não fez feio. Para aquecer 600 ml de água de 26 graus até 100 graus, ela demorou 3 minutos e 50 segundos. E para aquecer 1 litro de água de 28 graus até 100 graus, demorou 5 minutos e 54 segundos. Eu fiz um teste com 600 ml de água, porque as outras chaleiras que eu revisei aqui no canal tinham a capacidade máxima de 600 ml. Então, para ter um parâmetro comparativo, eu fiz esse teste nela. E o resultado das outras chaleiras foram os seguintes. Para aquecer 600 ml de água de 20 e poucos graus até 100 graus, a Brewster Artisan demorou 3 minutos e 10, a Fellow EKG demorou 3 minutos e 15 segundos e a Time More Fish demorou 4 minutos e 53 segundos. Deixa eu falar sobre a precisão da Labravia em manter a temperatura. Em apenas 1 minuto e 12 segundos, a temperatura caiu de 98 graus para 95. Só a título de comparação, a Fellow perdeu esses mesmos 3 graus em 2 minutos e 24. Então percebe-se que a construção mais simples dessa chaleira interferiu um pouco nesse desempenho de reter o calor, manter a temperatura. Sobre o fluxo de água, ela tem um fluxo de água que se assemelha ao da Brewista. A minha Brewista ainda tem um fluxo de água, um controle de fluxo de água mais preciso. Porém, ela se assemelha no quesito range de fluxo de água. Porque com a Labravia você consegue deixar desde um filete de água até um fluxo mais abundante. Ou seja, você consegue fazer um V60 com muita delicadeza ou até mesmo encher uma Aeropress, uma prensa francesa de forma bem rápida. Isso eu acho bem legal. Agora eu vou dar uma rápida recomendação para quem for usar essa chaleira pela primeira vez. Eu até falei isso no vlog de compra. Caso você vá usar essa chaleira da primeira vez, aqueça, ferva pelo menos 2 litros de água em falso, que é para tirar aquele cheiro de novo. Aquele cheiro de novo, se você fizer o primeiro café com ele, vai passar para o seu café, então vai te dar um gosto bem desagradável. Então faça essa limpeza prévia no primeiro uso. Mas vamos falar do preço da Labravia. Eu paguei por essa chaleira R$ 228,98 na loja física do Sam's Club. Porém, para comprar no Sam's Club você precisa se associar. E para se associar você precisa pagar uma taxa de R$ 75. Eu não era sócio, então eu acabei me ferrando nesse sentido e tive que pagar R$ 75 de taxa. Mas caso você queira comprar essa chaleira e não seja sócio, talvez você conheça alguém que você pode pedir para ir contigo e comprar na associação dele. Mas enfim, o preço dela é esse. E agora eu vou partir para os pontos positivos e negativos da Labravia e a começar pelas qualidades. Eu destaco como primeiro ponto positivo a disponibilidade. Isso não deveria ser um ponto positivo, mas o mercado brasileiro é tão carente, é tão limitado, que quando a gente encontra uma chaleira com termômetro, pescoço, bico em forma de pescoço de ganso e elétrica, numa loja assim normal, numa loja que você tem a disponibilidade de ir comprar normalmente, sem ter que importar, sem ter que comprar num site, acaba por se tornar um ponto positivo, a disponibilidade. O segundo ponto positivo é o custo-benefício. Cara, tendo em vista que existem chaleiras de irem no fogão que são mais caras do que essa, que não tem termômetro e são vendidas aqui no mercado brasileiro, eu acho que o custo-benefício dessa tá incrível. O terceiro ponto positivo é a capacidade. É uma chaleira de 1 litro, então ela permite fazer pouco ou até muito café. E o quarto ponto positivo é o fato dela ser 127 volts. Eu sei que tem regiões do Brasil que são 220, mas o pessoal aqui do Sudeste reclama pra caramba quando eu indico chaleiras 220, porque tem que comprar um transformador ou tem que colocar uma tomada 220. É um transtorno para as regiões que são 127 volts. Então, caso você seja de uma região com essa voltagem, é um baita ponto positivo. E agora eu vou partir para os pontos negativos da chaleira. E o primeiro ponto negativo é que se você colocar a quantidade mínima de água indicada pela própria chaleira, que são 500 ml, o termômetro não encosta na água, o que deve comprometer totalmente a medição de temperatura. Então, eu achei isso bem mal pensado, então, ponto negativo. E o segundo ponto negativo é o fato do cabo ser bem curto. Você provavelmente vai precisar de uma extensão para ligar a chaleira. E para concluir o raciocínio, digo que eu achei uma boa opção a chaleira da Labravia para quem quer uma chaleira elétrica com um bico em forma de pescoço de ganso, com termômetro e não quer ter que importar, não quer ter que comprar lá fora. Não é uma chaleira com acabamento primoroso, não é uma chaleira maravilhosa, mas comparada com as outras opções que nós temos aqui no Brasil, que são chaleiras de no fogo, ou chaleiras que não têm bico em forma de pescoço de ganso, ou chaleiras que não sequer têm termômetro, eu acho que ela cumpre todos esses requisitos que favorecem a extração de um café.
Então, eu acho que é uma boa opção, sim. Mas e você? Teria essa chaleira? Acha que seria uma boa opção para começar ou ia preferir juntar um pouco mais de dinheiro e pegar uma com controle eletrônico? Me conta aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês.